Então, como é que o presidente de um país pequenininho da periférica América Latina vira uma espécie de popstar, queridão da juventude do planeta? Bom, é verdade que, graças a ele, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a maconha. É fato também que, em seu governo, o aborto e o casamento gay foram legalizados. Mas só isso não explica o fenômeno Pepe Mujica. Para ver o que o Mujica tem, nós fomos até o nosso vizinhozinho Uruguai, país com pouco mais de 3 milhões de habitantes, o que significa cerca de 4 vezes menos que o Rio Grande do Sul. Outono de 2017, numa estrada de terra no Uruguai. Estamos a caminho de encontrar um personagem mítico do século XXI, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, a gente fala, mas em espanhol se fala Pepe Mujica. O Mujica é filho de uma família ligada ao Partido Nacional, partido tradicional do Uruguai, e ele, muito jovem, começa a militar, e dessa política institucional, na hora que as coisas, como em toda a América Latina e no mundo, se agudizam no auge da Guerra Fria, ele vai para a luta armada, se torna um tupamaro, leva um total de 10 tiros, fica entre a vida e a morte 2 vezes em atentados, é preso, fica 13 anos preso, sendo que 7 anos numa solitária. Esse homem, quando libertado, volta à política institucional, sem rancor, com uma ideia de reconciliação e acaba, contra todos os prognósticos, se torna presidente da República do Uruguai. E hoje, para assistir a essa nossa conversa com o Mujica, nós recebemos aqui a correspondente internacional Adriana Carranca. Podem aplaudir. E o músico e escritor Vitor Ramil, que é brasileiro, mas tem um DNA uruguaio. Seu pai é uruguaio? Meu pai é uruguaio e a minha avó materna também. Qual é o charme da província cisplatina? Olha, é um povo amoroso, hospitaleiro, tranquilo. E eu acho que o Mujica é bastante emblemático, né, dessa personalidade, desse caráter, desse temperamento. Assim, Adriana, você tem essa experiência de política internacional. Por que você acha que o Mujica se projetou? É carisma? É o que esse cara diz? Eu acho impressionante. Tem várias questões sobre ele, né? Primeiro, um homem de 80 anos que tem um carisma imenso entre os jovens, né? Talvez os jovens tenham descoberto Mujica por conta da descriminalização da maconha, mas tem outras questões, essa desilusão com a política, né? Mujica com esse jeitão dele, né? 90% do salário dele ele doava para o projeto de habitação ali no Uruguai, o Juntos. O Fusca, né? Essa figura que ele criou de um político honesto, que deveria ser o óbvio, mas que hoje está tão em falta. Virou notícia, né? Resumindo a sua resposta, ele tem um apelo ético. Eu acho que ele tem esse apelo ético. Mais uns vetores aqui para a gente tentar entender o encanto do Mujica. Gravata, sempre se recusou a usar, nunca usou. Carro oficial, não se desfaz de um Fusca Jurássico lá que ele tem. Até tem a história de que o Sheik ofereceu $1 milhão pelo Fusca, ele não vendeu. Palácio, nunca viveu em palácio, não larga a residência dele. Um sítiozinho bem modesto nos arredores de Montevidéu. E tem a linguagem. Ele tem um gosto pela fala, ele fala simples, mas consegue ser profundo com palavras muito simples e cultiva com gosto, meio poeta, o lunfardo, que é a gíria de Buenos Aires e de Montevidéu que a gente ouve nos famosos tangos. Vamos ver mais um pouquinho. Aí tem que confessar uma coisa para vocês agora. O espanhol do Uruguai, para mim,
é quase que impenetrável. É um trauma familiar. Sabe essa sem cerimônia que a gente tem como brasileiro de falar portunhol? Para mim dava um efeito inverso e eu não conseguia falar nada porque medo do fantasma de Cervantes vir puxar meu pé pelo maltrato que eu causo à língua dele. Presidente, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Encantado. Uma honra, isso é um honor. Eu queria propor que eu falasse em português e o senhor respondesse em castelhano. Pode ser? E vai ter que ser. Vai ter que ser, sim. Porque eu estava explicando, eu tenho um pudor com a língua espanhola. Eu tenho um cunhado uruguaio. ¿Ah, sí? Sim. Qué cosa. Quando ele fala castelhano, eu entendo alguma coisa. Mas quando ele fala português, eu entendo bulhufas. Cero. Cero. Cero é como se diz em lunfardo. Sí. O senhor gosta de usar o lunfardo na sua expressão? Mucho. Mucho. El lunfardo viene mucho de... fue ascendiendo con el tango. Porque los idiomas se transforman desde el subsuelo hacia arriba. Las clases acomodadas no cambian, más bien son puritanas en el uso del lenguaje. Pero en el fondo, Y las margens, ¿no? en el subsuelo de la sociedad se va produciendo una tormenta con el idioma. O que tem mais poder, o manifesto ou a poesia? La poesía, la larga. Porque tal vez los seres humanos nos consideramos muy racionales. Mas as nossas decisões não são tão racionais. No, a veces parece que las tripas decidieran y después la razón encuentra la justificación. Es al revés. É assim na hora de votar? Creo que también influye. Por eso la influencia que tiene eso que llamamos carisma, o esto o el otro, sí. ¿Verdad? A democracia é um meio ou é um fim? Es las dos cosas. Es decir, la democracia por su definición es humilde. Pero la historia de la democracia es muy vieja. Pero creo que vamos paso a paso, pero no así. Vamos así. Assim a história anda. Así es la historia. Avances y retrocesos. Nesse momento, o senhor identificaria um retrocesso na história? Temos o fim de uma América Latina que tinha uma certa unidade, alinhamento ideológico. Temos o Donald Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita na Europa. Vivemos um momento de retrocesso? Yo creo que hay signos de retroceso y hay desafíos que, según se entiendan hacia adelante, serán retroceso o avance. A ver, el fenómeno de la integración no es de izquierda ni de derecha. Es una necesidad histórica del continente, porque llegamos tarde. Con derecha, con izquierda o con centro nos tenemos que integrar de alguna manera. O senhor ainda acha que a burguesia paulista é o principal obstáculo a essa unificação do continente? Yo no les voy a pedir que sean socialistas. Lo que les pido es que sean burgueses como la gente. Salgan a juntar aliados. Ustedes tienen la responsabilidad de crear el sistema de empresas multinacionales nuestro. Si ustedes van a un país y lo que está hecho lo compran y lo absorben, tienen una conducta colonialista. Porque la verdadera integración necesita confluencia económica, intereses en común. Ahora, si quiero hacer la integración con una idea de sueño socialista, eso para el golero, imposible. Si quiero hacerlo, tenemos que darnos cuenta
que lo primero necesitamos una apertura entre nosotros y con el mundo defendernos un poco. Si China quiere colocar una fábrica de autos, lo más lógico que la coloque en Brasil, por el tamaño. En la Argentina hace las transmisiones. Y en el Uruguay, que chiquito, hace la cerradura o lo limpia parabrisas. Pero dependemos unos de otros. Ahora, si no tenemos política, China la va a instalar en San Pablo o la va a instalar en Córdoba. Eu escuto o senhor falar, mas o Brasil é um país insular. É um país longe da América Latina. Sí. E mais longe ainda do Pacífico. Supiera siempre lo que yo le decía a la señora Dilma. Por favor, atiende a Perú. Brasil, por sus dimensiones, necesita ir al Pacífico. ¿Por qué? Porque la historia económica va para allá. Eso hay que verlo. Entonces, E o que ela respondeu? sí, que tengo razón, pero los gobernantes de América Latina son macanudos. Siempre me decían que tenía razón. Pero no me daban pelota. Yo soy un hombre de izquierda. Pero yo fui amigo de Piñera. Soy amigo del hombre de Colombia. Es decir, porque antes que nada soy latinoamericano. Y ese cuento de pelearme uno con otro no sirve. No sirve. Eso le sirve para que nos tengan atomizados. Por supuesto que la cabeza tiene que ser Brasil por las dimensiones. Pero para eso no hay que ser ni de izquierda ni de derecha. Hay que ser latinoamericano primero. Estou vendo que um monte de latino-americano concordou aqui entusiasticamente. É bonito como ele defende essa grande nação latino-americana, né? Que a gente nunca conseguiu fazer, na verdade. Essa aliança do Pacífico, o Brasil também ainda mantendo uma atitude muito protecionista. O muro do Trump, né? Recentemente, essa ideia de construir um muro naquela fronteira, nenhum país da América Latina falou nada sobre isso. Ninguém saiu em defesa da América Latina, porque não é um muro entre Estados Unidos e México, é um muro entre Estados Unidos e América Latina, né? Mas, Vitor, quando ele fala da burguesia paulista, isso não é uma percepção que os latino-americanos têm do Brasil como imperialista? Existe uma certa queixa em relação ao Brasil, que o Brasil é um pouco como desinteressado e tal pela América Latina, mas acho que tem aí muita barreira também, os idiomas, né? Eu acho que atualmente a gente está num caminho de aproximação muito forte, eu sinto, sabe? Um interesse maior pelas nossas coisas, a gente se aproximando, chegando lá de outra maneira. Acho que uma coisa talvez que tenha mudado recentemente é que com tantos problemas no mundo, né, nos Estados Unidos, Europa também, o brasileiro está se voltando um pouco mais para a América Latina, está redescobrindo a história da América Latina, querendo viajar mais. Eu tenho visto muito mais brasileiros visitando a América Latina, né? Eu acho, sabe o quê? Que o Uruguai tem um significado muito importante nisso, pelo jeito deles, pelo jeito do Mujica. O Mujica vai nas coisas essenciais. Ele está falando, a gente tem gente que fala, temos que dirigir um país como se dirige uma empresa. Não, um país não é uma empresa. Não é uma empresa. Tu não busca resultados. Tu lida com pessoas, é gente, e é disso que ele está falando. Isso é assunto para o nosso próximo segmento. Eu fico difícil para mim vê-lo como um homem de esquerda, porque o senhor diz coisas que os liberais democratas dizem, como, por exemplo, a defesa da globalização. No es que me guste esta globalización, tampoco me gustan las arrugas. Esta gente que vota a Trump o que vota a la señora Le Pen, ¿son reaccionarias? No. Son pequeña clase media que quedó congelada en el tiempo porque la concentración que han impuesto la economía multinacional es tan grande que ya no castiga a los pobres, está castigando a una clase media a la cual la dejas Empobrecendo. Sí, la deja como congelada en la historia. Entonces, a la larga es mucho más negocio ayudarlos a salir de la pobreza y transformarlos en consumidores decentes.
Mas as forças chamadas progressistas, politicamente, sejam os liberais americanos, seja a esquerda latino-americana, têm discutido muito questões de gênero. O que o senhor fez aqui? Legalização do casamento gay, legalização da cannabis. Sí. Mas e a agenda ricos e pobres? No, no, eso, eso tiene importancia, pero es secundaria. La agenda principal es la desigualdad. Los otros también son problemas, pero no pueden sustituir el problema central, que es la desigualdad. O senhor acha que essa foi a principal razão da vitória do Trump? Sí. A gente nunca precisou tanto da política, no entanto, poucas vezes a política esteve tão desacreditada. Sí, señor. No Brasil, na América Latina, no mundo, o povo não se sente mais representado. Hay una crisis de representación y tal vez estamos tocando los límites de la democracia representativa. No lo tengo claro, pero decir que la democracia dentro de 50 años va a ser lo que nosotros conocemos es negar el espíritu evolutivo del hombre y de la civilización. Yo creo que estamos en la frontera de cambios institucionales que tendrán que venir. O mucha gente le da la espalda a la política, y ese es un error de especie. La especie humana precisa la política. Si fuéramos dioses, si fuéramos perfectos, no precisamos de la política. Pero precisamos de la política por nuestras imperfecciones inevitables. Siempre vamos a tener conflictos, alguien tiene que administrar los conflictos. Aquella utopía de un mundo sin clases sociales, que tocamos el cielo con la mano, es una construcción del racionalismo de la época de Robespierre y sus nietos, a los cuales les tengo un respeto bárbaro, pero nada más que respeto. É de uma importância difícil de superestimar alguém que resgata o significado da política com P maiúsculo, né? É dos interesses da espécie, porque a gente está perdendo, quer dizer, a opinião pública. Existe essa polarização muito com esquerda e direita, e a gente está perdendo o sentido da política, né? A direita e a esquerda são maneiras de enxergar, na verdade, a melhor forma de governar para todos. E eu acho incrível nesse homem a transformação dele, né? Um cara que teve tantos anos preso, teve na solitária, né? Tantos anos, deve ter sofrido tortura também, né? Sabe? E ele se transformou nesse cara conciliador. Pois é. Muito Aí eu perguntei para ele, porque 7 anos numa solitária, como é que ele não enlouqueceu? Tudo que o senhor conseguiu foi mais por pragmatismo do que por idealismo? Soy un viejo de sentido común, que ha vivido bastante, y sobre todo, como estuve mucho tiempo preso, tuve tiempo para repensar lo que había vivido. 7 anos de solitária. Como é que o senhor não enlouqueceu? Porque tal vez loco fui siempre un poco. Porque meterse a cambiar el mundo hay que estar medio loco. Pero estuve embromado, estuve embromado. Estuve embromado, tuve 7 años que sin leer un libro, no me dejaban, nada. Y después, como andaba mal, me mandaron a un hospital y la psiquiatra consiguió que me dejaran leer ciencia y eso me ayudó. Yo no soy del mundo digital, soy de este mundo. El mundo que viene es ese, de digital, no tengo vuelta. Pero yo me voy, sigo con mi mundo. Há quem diga que se aprende com o sofrimento. Sí. Há quem diga que a única coisa que se aprende com o sofrimento é a sofrer. O que se aprende com o sofrimento? Nadie puede querer sufrir, pero vivir significa algunas alegrías y unos cuantos sufrimientos. Y cuando
hacemos el balance, veremos que aprendimos más de lo que sufrimos. Tú sabes que el hombre es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Pero si piensa, não tropeça. Mas o que é mais próximo da natureza humana? O capitalismo ou o socialismo? O socialismo ainda é a única oposição possível ao capitalismo? Eu creo que a la larga va a haber una especie de convivencia. Uma síntese. Va a haber una convivencia y una existencia de formas de producir y de distribuir sociales y de formas capitalistas y una cultura más abierta. El socialismo hasta ahora ha sido ineficiente, por poco. El capitalismo es excesivamente egoísta, pero ninguno puede con el otro. La semilla socialista ya tiene 200 años y va de derrota en derrota, pero no se muere. Es como esas malezas duras que hay, porque hay algo en la historia del género humano. En realidad, el 90% de nuestra existencia arriba de la Tierra es en comunidades semisocialistas, tribales. Eso lo tenemos metido también adentro. Sim, mas Y el egoísmo también lo tenemos. El egoísmo del capitalismo también lo tenemos. Também. O senhor falou há 200 anos o socialismo como ideia de Sim. sistema. O capitalismo há 600 Sim. anos. O capitalismo não tem uma capacidade de se transformar, não mostrou uma capacidade de se transformar, que o Sim. socialismo não mostra. O próprio conceito Sim. de propriedade está em xeque. Está. Na internet, os aplicativos e as formas de organização econômica estão em transformação. Yo creo que todo está en transformación y todo está en crisis. Por eso yo no creo en la estabilidad definitiva del tiempo presente. Con esto no anuncio el advenimiento de un cataclismo ni de una alborada, pero me parece que va a haber cambios. Mas o senhor foi tão profundamente envolvido na política que o senhor tomou a decisão de, se necessário, morrer por suas convicções. Foi para a luta armada. Sí. Como é que se volta desse lugar? Porque o seu discurso foi um discurso mais parecido com o de Nelson Mandela, de Sim. reconciliação e de perdão. Porque la lucha no es... La lucha es por justicia social y es en el fondo solidaridad por aquellos que son oprimidos. Pero en el fondo también es por el opresor. Porque entendíamos que la lucha era por el poder. No. La lucha en el sentido más hondamente progresista es por la civilización humana. Não tem nem um pouco de saudade, de nostalgia do poder? Se me fue todo eso. El poder es pura vanidad. El poder más profundo no está en quienes ganan el gobierno. Está onde? Los del gobierno se sientan un poquito, pero la silla ya está ocupada. Ya está ocupada la silla. Essa metáfora é sensacional, né? O presidente toma o poder, ele senta na pontinha do trono, porque já está ocupado. Está ocupado por quê? Pelas determinações econômicas, pela política econômica, pela ordem econômica mundial? O que é bacana do Mujica é que esse poder que todos os líderes buscam, ele rechaça, né? É bacana que ele tenha essa voz tão conciliadora,
de que em alguns momentos a gente vai precisar de políticas da direita, em outros momentos de políticas da esquerda, para chegar num fim, no bem comum e tudo bem. Né? Então, ele é híbrido, né? É um discurso muito avançado, muito moderno. É um discurso que abraça, né? Que que em vez de abraça. afastar, ele busca... Eu me fugiu o nome do grande companheiro dele agora, que passou com ele muito tempo preso, e que disse isso, né? Que a luta por sobrevivência no Mujica, por viver esses anos de cárcere, acabaram deixando para trás o rancor e o ódio, e a solidariedade se transformou num prazer diário para ele. É um outro tipo de vaidade. A gente volta já logo depois de um rápido intervalo. Bom, estamos de volta. O fato é que há dois momentos do Mujica, enquanto presidente, que marcaram a carreira dele. Foram dois discursos que ele fez. O primeiro na Rio 20, que ele me contou que não escreveu. Fez umas anotações, escreveu na palma da mão e improvisou. E a plateia ficou mesmerizada, assim. E o outro foi o discurso na Assembleia Geral da ONU, que teve uma repercussão tremenda. O tema comum aos dois discursos é a crítica aguda do consumismo. Aí a gente foi falar disso. Mas o que move o ser humano é o desejo. E a sociedade de consumo consegue criar desejo. Pero hay otras cosas, hay otras cosas más hermosas que el consumo. Este mundo tiene mucha lacra y mucha porquería y mucha miseria, pero tiene mucha grandeza también, tiene muchas cosas. No se puede tirar a la basura esto así como así. Entonces la lucha es por mejorar esa realidad, que no significa tener más cosas, sino ser más feliz. Los afectos, tener tiempo para cultivar los afectos. Si soy una máquina de trabajar y de consumir y de pagar cuentas, cuando quiero acordar, se me fue la vida en eso. Vai pegar todo o dinheiro do mundo e vai comprar tempo. Não vai. No hay supermercado de vida. Deme 2 años não de vida. está à venda. Eu sabia que eu viria encontrar um filósofo mais do que um político. Podemos falar um pouquinho do Brasil? ¿Cómo no? Tenemos que hablar de Brasil. Está enfermo, Brasil. A deposição de Dilma Rousseff foi um golpe ou foi um processo de impeachment legítimo? Yo creo que formalmente fue legítimo. Ahora, intencionalmente, es una decisión política. Porque la polarización extrema paraliza una sociedad, transforma el escenario en pura confrontación. Y con la polarización lo único que insuste no es un debate de idea o de intercambio, sino choque de personas. Y así es muy embromado eso. A vitalidade econômica do Brasil acaba por se recompor. Mas o nosso nó é político. Sí, porque tú sabes, la política está enferma de lo mismo de la sociedad. En la política hay intereses. Y en la política también hay ambición. Pero no debe ser ni ambición económica, ni intereses económicos. Hay interés de cariño humano, de reconocimiento humano. Hay interés de andar por la calle y tener amigos a patadas y tener simpatía. Eso que no se compra con plata. Ese es el interés de la política. Es tener reconocimiento social. Pero la política no puede ser un instrumento para acumular riqueza.
es un instrumento para cosechar, intentar cosechar amor social, relación social, porque eso también los seres humanos a veces lo precisamos, unos más y otros menos. No esperemos que todos sean así. No ambicionemos que todos. Es imposible. Hay gente para eso. No todos pueden ser Neymar. ¿Verdad? De vez en cuando sale uno. Ou um Mujica? Bueno, É todos. pero... Y la política está muy entreverada con esto, el afán. Y ahora empezó lo otro. Como un gran empresario que hizo mucha plata, tipo Trump, si vamos por ese lado, me parece que estamos fritos también. Hay que recobrar la ética y la humildad de la política, pero la política hay que entender que hay que aprender a vivir como vive la mayoría de la gente de un pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Mas esse foi o seu exemplo. A ausência de gravata, a permanência no rancho, a recusa ao palácio, Sí, o Fusca. sí. Isso o senhor estava dizendo, era isso que o senhor Es queria. eso, claro. Esse é seu marketing. Eso es una filosofía de vida. Pero yo no era así. Pero me sentía bastante mejor cada noche que me tiraban un colchón en el calabozo. Porque había noches que no tenía ni colchón para dormir. Entonces, aprendí esto, se puede ser feliz con poco. No hago apología de la pobreza. Lo que quiero es hacer apología de la sobriedad. Mira el celular mío. Parece un trator. Fala. Sí, es para hablar, nada. Só. Es para hablar nada más. Agora, ele fala de humildade política e tudo, mas quando eu perguntei para ele, falei que estavam sondando ele para ser candidato de novo, ele disse que se fosse, ganharia. Vamos ver. O senhor não vai ser candidato, então, de novo. Falaram que... Tendría que tener 10 años menos. Então, aí tem vontade. Sí, claro, pero cuando tú tienes tu edad, la decadencia física es aritmética. Cuando eres octogenario, la decadencia física es geométrica. Dentro de 4 años, Dios me libre. Quiero mucho a mi país, porque sabes una cosa, lo más peligroso es que si voy puedo ganar. Y el país merece tener esperanza y no jugar su vida en la maleta de un anciano. Pero la vida siempre es por venir. Hay que mirar hacia adelante. Qual é a sua relação com a ideia da morte? Você é um ateu. Silencio mineral. Pero no voy a entrar a discutir eso, respeto mucho a la gente. Cada precisa do que precisa, né? Sí. Como tem sido a sua vida? Es la misma filosofía de que me llevó a reconocer, hay que reconocer la realidad. El matrimonio gay es más viejo que el mundo. Sim, mas o senhor Então, tem um histórico de esquerda. A esquerda era muito homofóbica, Sí, historicamente. sí, E agora vem o senhor e... sí. Pero yo no me quedo en eso, porque si nos quedamos en la agenda social, nos olvidamos de la clase, nos olvidamos de... Entonces, que la mujer está... estamos muy lejos de reconocer los derechos de la mujer en la sociedad que son machistas. Eso es evidente, rompe los ojos y no se puede discutir. Pero hay que acordarse de las mujeres más sumergidas que aparte del machismo soportan la otra, la de clase. Entonces están ahí tiradas como un tarro al basural con 4 hijos porque el tipo disparó y la deja ahí abandonada. Esa. Soportan las 2 discriminaciones. E o que o senhor, a sua opinião sobre o feminismo contemporâneo?
una cosa es la reivindicación de derechos y otra cosa que se cae en un odio a la masculinidad. Entonces estamos fritos. Que hay una cultura patriarcal de dominio, de imposición, eso es incuestionable y lo tenemos que ir superando. En mi país, por lo menos, las mujeres son más eficientes en las carreras universitarias. Los hombres somos más atorrantes, las mujeres terminan la carrera. Y dentro de poco vamos a tener que pedir la cuota en la justicia, van a ser todas mujeres los jueces que tenemos. Y eso no va a ser porque le regalaron, va a ser por mérito. Qual a sua opinião sobre o Papa Francisco? Y es un amigo. Yo no soy creyente, pero soy amigo político de la Iglesia Católica, con todos los defectos que tiene. Porque los latinoamericanos tenemos dos cosas en común, la lengua, porque el portugués es un castellano suave, más dulce, está muy cerca. Y la otra cosa en común es la herencia de la Iglesia Católica, que tenemos esas dos cosas en común. Entonces soy amigo político de la Iglesia Católica. No desprecio las religiones por lo que le dije al principio. En todas partes creo que la gente... Y una vuelta estuve mal herido en un hospital. Y veía que alguna gente se moría. Y la religión ayuda a bien morir. Pequeño serviço. Presidente, eu queria agradecer a sua generosidade, enorme paciência. Muito, muito obrigado. O que o senhor vai fazer hoje agora? Ahora tengo que hablar con unos amigos. El miércoles tengo que ir a Colombia. Por el asunto de la paz. Que difícil. O senhor continua ativo politicamente? Militante políticamente hasta el cajón, si puedo. El último acto militante va a ser el entierro. Silêncio mineral é uma definição de uma coisa poética, né, Vitor? Que bonito. Uma imagem lindíssima. Eu estava aqui vendo o programa e pensando no teu programa, vendo lá a filmagem, pensando no teu programa, da importância de tu trazer isso nesse momento no Brasil. Ele nos redime, né, como região, porque com tudo que a gente tem visto aqui e todos esses escândalos de corrupção prejudicam muito o Brasil e a região. A gente sabe a extensão deles hoje, que eles atravessam fronteiras e o Mujica é um exemplo do que pode ser. No mínimo, é um sujeito muito inspirador, né? E que nos indica que não adianta a gente ficar apenas reclamando, a gente tem que pôr mãos à obra, às obras. E muito conciliador. Obrigado, Adriana. Muito obrigado pela presença, Vitor. Foi um prazerzaço. Obrigado, adorei. E muito obrigado a Pepe Mujica, pelo seu exemplo, suas palavras. E a todos vocês. Valeu, até a próxima.